Puericultura é uma especialidade médica que pertence à pediatria, que trata do bem-estar e da saúde das crianças no seu nascimento e nos primeiros dias de vida. Tanto o enfermeiro quanto o médico atuam no acompanhamento do desenvolvimento da criança, já que os dois contam com uma especialidade nesta área. Estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, garantir a aplicação das vacinas do esquema básico de imunização, realizar a vigilância do crescimento e desenvolvimento, orientar a respeito de como prevenir acidentes de acordo com a faixa etária da criança, avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, a avaliação das funções aditivas. O programa de puericultura objetiva acompanhar o crescimento e desenvolvimento de um indivíduo sob cobertura vacinal, estimula a prática do aleitamento materno, orienta a implantação da alimentação complementar e previne a desordem que mais afeta as crianças durante os primeiros 18 meses de vida. Com o objetivo de garantir a qualidade desse programa, o Ministério da Saúde sugere um calendário mínimo de consultas de puericultura, organizado da seguinte forma: uma consulta até os 15 dias de vida, seguida com consultas com 2, 4, 6, 12 e 18 meses, fechando 7 consultas dentro do primeiro 1 ano e meio de vida. Na avaliação do crescimento infantil, deve-se considerar algumas medidas antropométricas na evolução de certas estruturas físicas, conhecidas como indicadores de crescimento, sendo os mais comuns o peso e a estrutura do perímetro cefálico, torácico e braquial, a erupção dentária, o fechamento das fontanelas e suturas e, eventualmente, a idade óssea da criança. O OMS considera que o peso e a estrutura do PC são as medidas antropométricas básicas a serem utilizadas na avaliação do crescimento infantil. Para uma boa avaliação do crescimento, são necessárias passagens periódicas. Em geral, o peso do nascimento duplica 2, 4 aos 5 meses, triplica aos 12 meses, quadruplica aos 24 meses e quintuplica entre os 4 e 5 anos de idade. É importante salientar que a variação do peso em relação à idade é muito mais rápida do que a estrutura que reflete, quase que imediatamente quando deterioração ou melhor do estado de saúde. Mesmo processos agudos, num prazo de poucos dias de vida, podem ser observadas alterações importantes no peso cuja medicação é mais fácil e precisa que a estrutura. Acompanhamento do desenvolvimento de crianças na atenção básica objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança. A criança deve atravessar cada estágio segundo a sequência regular, ou seja, os estados de desenvolvimento cognitivo são sequenciais. Se a criança não for estimulada ou motivada no devido momento, ela não conseguirá superar o atraso do seu desenvolvimento. Afinal, o desenvolvimento infantil se dá à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo de acordo com os meios onde vive o estímulo deles recebido. Medidas do crânio. Deve-se avaliar simetrias cranianas, suturas e fontanelas. A fontanela anterior, bregma, tem a forma de losango, com tamanho variando entre 1 e 3 centímetros. O fechamento da fontanela anterior é muito variável e ocorre entre 8 e 18 meses de idade. A fontanela posterior, lambidoide, nem sempre pode ser palpada no recém-nascido. Tem em média 1 centímetro e seu fechamento ocorre no primeiro mês de vida. Suturas do crânio. Além disso, deve-se aferir as medidas do perímetro cefálico, medido com fita métrica, tendo como ponto de referência a glabela e a protuberância occipital externa. Antero-posterior, ponto de referência a glabela e a protuberância occipital externa, com a fita sobre a sutura sagital e passando pelo bregma. E biauricular, ponto de referência à inserção superior das orelhas, com a fita sobre a sutura coronal e passando pelo bregma. As medidas do perímetro cefálico devem sempre ser registradas em uma curva de perímetro cefálico,
O segmento do perímetro craniano na curva permite que aumentos súbitos ou desaceleração do crescimento do crânio sejam evidenciados antes mesmo da medida ser considerada anormal para a idade. Os pontos de referência são a inserção das orelhas, passando a fita métrica ao longo da sutura coronal. Coração e pulmões. O médico ouve o coração e os pulmões através de um estetoscópio para detectar qualquer anomalia. Os médicos conseguem ouvir sons anormais, como, por exemplo, um sopro cardíaco ou congestão pulmonar. O médico examina a cor da pele do recém-nascido. Uma cor azulada da face e do torso pode ser um sinal de doença cardíaca ou pulmonar congênita. A frequência e a força da pulsação são examinadas. Os médicos observam o recém-nascido respirar e contam o número de respirações por minuto. Grunhidos ou narinas dilatadas com a respiração e uma respiração demasiadamente rápida ou lenta podem ser sinais de problemas. Teste do pezinho. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito, devendo ser feito entre 48 horas depois do nascimento até uma semana de vida do bebê, e pode ser realizado ainda à maternidade ou no posto de saúde. Ele é feito a partir de uma pequena amostra de sangue retirada do pé do bebê e é capaz de detectar 6 doenças: fenilcetonuria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística e deficiência de biotinidase. É preciso estar atento ao prazo ideal para a realização do teste do pezinho. A família deve levar o recém-nascido a uma unidade básica de saúde, preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida. O Sistema Único de Saúde ainda garante o atendimento com médicos especialistas para todos os pacientes triados para as 6 doenças detectadas no SUS. Há tratamento adequado, gratuito e acompanhamento por toda a vida nos 31 serviços de referência em triagem neonatal do país, presentes em todos os estados brasileiros. O teste do pezinho está disponível no Brasil todo, com 21.446 pontos de coleta, distribuído na atenção básica, hospitais e maternidade. Teste da orelhinha, também chamado como triagem auditiva neonatal, é um exame obrigatório e oferecido gratuitamente pelo SUS para detectar problemas na audição do bebê. Ele é realizado ainda na maternidade entre 24 a 48 horas de vida do bebê, devendo ser realizado no máximo até um mês de vida do bebê. Desde 2010, é determinado por lei que nenhuma criança saia da maternidade sem realizar o teste, que é gratuito. Já as crianças que nascem fora do ambiente hospitalar devem realizar o teste antes de completar 3 meses de vida. O teste da orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural, é indolor, não machuca, não precisa de picada ou sangue do bebê, não tem contraindicações e dura em torno de 10 minutos. Teste do olhinho, também conhecido como teste do reflexo vermelho, normalmente é oferecido gratuitamente pela maternidade ou postos de saúde para detectar problemas na visão do bebê, como catarata, glaucoma ou estrabismo. Ele deve ser realizado ainda na internação na maternidade ou na primeira consulta com o pediatra após o nascimento, de preferência na primeira semana de vida. É um teste simples, rápido e indolor que consiste na identificação de um reflexo vermelho como um feixe de luz que ilumina o olho do bebê. O fenômeno é semelhante ao observando as fotografias. O teste do olhinho, ele serve para detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma congênito e outros problemas. O diagnóstico precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e garantir o desenvolvimento normal da visão. Depois disso, continua sendo importante nas consultas regulares de avaliação da criança pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano nos 3 primeiros anos de vida.
Se o pediatra encontrar algum problema, ele vai encaminhar a criança para uma avaliação no oftalmologista. Tipagem sanguínea. Ela é feita a partir da amostra de sangue coletada no teste do pezinho e serve para identificar o tipo sanguíneo do bebê, que pode ser A, B, AB ou O, positivo ou negativo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele é obrigatório e gratuito, feito ainda na maternidade entre as 24 e 48 horas após o nascimento da criança. A partir do sangue coletado do braço direito e de uma das pernas do bebê para identificar o nível de oxigênio no sangue. Se a quantidade de oxigênio estiver baixa ou se existir uma diferença grande entre as medições do braço e da perna, o bebê pode apresentar algum problema cardíaco e outros exames podem ser feitos para confirmar o diagnóstico. Agora sobre o teste do quadril. O teste do quadril é obrigatório e oferecido pelo SUS, apenas em alguns estados e cidades, podendo também ser pedido pelo médico em maternidades privadas. Ele é feito a partir da movimentação do quadril, uma doença que pode causar problemas como dor e encurtamento do membro e a osteoartrose. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o teste da linguinha. O teste da linguinha é um exame obrigatório também, né? Feito por um fonoaudiólogo para diagnosticar problemas no freio da língua de recém-nascidos, como a angiloglossia, conhecida como a língua presa. Essa condição pode prejudicar a amamentação ou comprometer o ato de engolir, mastigar e falar. Por isso, se detectada ou é possível já indicar o tratamento mais adequado. Este teste é feito por fonoaudiólogos nos primeiros dias de vida do bebê e geralmente é realizado ainda na maternidade. No entanto, também pode estar se fazendo no posto de saúde, né, onde tenham esses profissionais. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os exames de tórax, exames cardiovasculares e os exames neurológicos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o exame de tórax, né, da caixa torácica. Ela é considerada normal pelos especialistas na área, né, o pediatra. O tórax, ele tem, nos lactantes, ele tem forma cilíndrica, né, forma circular. Mas à medida em que a criança ela cresce, o tórax ele aumenta em direção transversa, o que torna o diâmetro antero-posterior menor do que o lateral. Né? E a mobilidade da parede torácica, da parede torácica bilateralmente ela é simétrica e coordenada, um perímetro torácico compatível com a idade. Os considerados anormais, né, os achados anormais dos especialistas é quando o tórax ele tem formato típico, tipo um barril, um funil, uns formatos assimétricos. Ele é rosário raquítico, que é umas protuberâncias na caixa torácica, umas deformações nos ossos. Um perímetro torácico incompatível com a idade da criança ou desproporcional ao perímetro cefálico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os exames cardiovasculares. Os achados normais dos especialistas são quando os batimentos eles são bem nítidos e claros na hora da ausculta, né? E a frequência cardíaca ser compatível com a idade. A frequência cardíaca ideal, né, varia de 120 a 160 batimentos por minuto. Ter a perfusão sanguínea periférica presente, boas condições dos vasos sanguíneos, ausência de circulação colateral. Os achados anormais é quando os batimentos, né, eles são abafados, difusos, são bem distantes, difíceis de ser examinados, né? A frequência cardíaca ela é incompatível com a idade e o pulso, né? Radial, ataque cardíaco, a bradicardíaca, o arrítmico, ele é irregular, uma perfusão sanguínea periférica diminuída ou ausente, né, uma circulação colateral,
sinais de infecções, né, vascular, sinais de desconforto, né, que a criança ela adota a frequência da posição genipeitoral durante o sono, tem cansaço nos menores esforços, sudorese, edemas, dificuldade respiratória. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os exames neurológicos, que compreende-se a observação da atitude, da reatividade, do choro, do movimento, dos reflexos do recém-nascido. Dentre esses exames, né, neurológicos, temos os reflexos primitivos, que são, o reflexo primitivo são respostas automáticas, né, a um determinado, colocada ela sentada e é amparada pela mão do examinador, do especialista, e observa-se a extensão e a abdução dos membros superiores, né, por seguida de choro. Temos também a sucção reflexa, que é desencadeada pela estimulação dos lábios, né, e observa-se a sucção vigorosa. E se há ausência dessa sucção, é considerado um sinal de disfunção neurológica grave. Também temos o reflexo de busca, que é desencadeado por estimulação da face, né, ao redor da boca. Observa-se a rotação da cabeça na tentativa de buscar o seguido, depois, né, dessa sensação de busca, seguido de sucção reflexa. Né? É quando aquele neném fica para procura da mama, né, logo depois que faz a sucção, considerado um exame também para identificar se está tudo certo, né, com os reflexos da criança. Temos também a apreensão palmar, né, que ela é desencadeada pela pressão da palma da mão e observa-se aquela flexão dos dedinhos do RN, né? O examinador ele vai fazer uma leve preensão na palma da mão e vai ver se há a leve flexão dos dedinhos. Temos também a preensão plantar, que é feito esse mesmo método, mas com o pezinho do RN, né? É desencadeado pela pressão da base dos artérios e observa-se também se há a flexão dos dedinhos. Temos também o apoio plantar, que é desencadeado pelo apoio do RN sobre uma superfície, né, plana, dura, estando este seguro pelas axilas do examinador e observar se há a extensão das pernas, se ele fica com as pernas estendidas. Temos também a marcha reflexa, que ela nada mais é que é desencadeado por inclinação, né, do tronco do recém-nascido, após a obtenção do apoio plantar, que foi, como eu já disse, né, criança numa superfície plana e dura, sendo sustentada pelas axilas, e observar-se o cruzamento das pernas, sempre uma à frente da outra. Temos também o reflexo de Galante, não sei se é assim que fala, que é o reflexo de encurvamento do tronco, né, que é desencadeado por estímulo tátil da região dorso-lateral, que observa-se o encurvamento do tronco ipsilateral, né, ao estímulo. O reflexo de colocação, que é desencadeado por estímulo tátil do dorso do pé, estando o bebê segurado pelas axilas. Então, observa-se, né, a elevação do pé, como se o recém-nascido, né, se o bebê ele estivesse subindo degraus, né, de escada. Esse é o único reflexo primitivo com integração cortical. Vamos falar um pouquinho agora sobre os reflexos posturais, né, que são reflexos de movimentos automáticos, que mantêm a posição e equilíbrio do corpo durante o repouso ou movimento. Eles modulam a distribuição do tônus muscular nos membros e tronco. E mantém a postura, equilíbrio e harmonia dos movimentos. Os reflexos posturais, eles substituem, né, os reflexos primitivos, né, logo após do tônus muscular nos membros e tronco. E mantém a postura, equilíbrio e harmonia dos movimentos. Os reflexos posturais, eles substituem, né,
os reflexos primitivos, né? Logo após todo um processo de análise dos reflexos primitivos, né? A criança, após o seu desenvolvimento, após alguns meses, começam-se os exames neurológicos de reflexos posturais. Dentre eles temos o reflexo Landau, apoio lateral e paraquedas. O reflexo de Landau, ele é desencadeado quando o bebê ele é suspenso na posição trona, uma posição meio que assim, né? Ele é elevado e observa-se a elevação da cabeça acima do tronco. Em seguida, o tronco ele é retificado e as pernas estendidas, né? O bebê é elevado, a cabeça dele tende a ser elevada, a ficar acima do tronco, o tronco ele fica reto e as pernas estendidas. E quando o especialista ele flete a cabeça, né, as pernas se fletem também. E esse reflexo ele é fundamental, né, na hora de sentar e andar. E ele só está presente a partir dos 4 a 5 meses de idade. O apoio lateral, né, que é desencadeado lateralizando-se o tronco do bebê, e tem que se observar se há a extensão, né, do braço para o lado onde há a queda, né, com o apoio da palma da mão na maca. Esse está presente somente a partir dos 6 a 8 meses de idade. Temos também a manobra de paraquedas, que é desencadeada colocando-se a criança de ponta cabeça, e temos que se observar se há extensão dos braços para frente, meio que para amparar a queda. E esse último reflexo, esse último reflexo postural ele deve estar presente somente em 8 a 9 meses. E obrigatoriamente está presente aos 12 meses de idade. Eu citei, espero que deu para entender um pouquinho, sobre os reflexos, os primeiros testes, né, que são feitos, né, nos exames neurológicos, nos primeiros dias e meses da criança, como os reflexos primitivos e os posturais, que são fundamentais. Mas aí logo depois, após o desenvolvimento neurológico da criança, vão se apresentando mais testes para ver se está tudo ok, né, com a criança. Tem teste de sensibilidade, tem sobre coordenação e equilíbrio, e tudo isso vai se passando a partir do desenvolvimento, né, da criança. O nariz. Observar a forma, permeabilidade, mediante a emissão de boca e de cada narina, separadamente, e a presença de secreção serossanguinolenta. E a boca, observar a conformação de palato, presença de fenda palatina, ou desvio da labial, que pode ser associado à paralisia facial por traumatismo do parto. Visualiza o uvular e avalia o tamanho da língua. O pescoço curto, com mobilidade por volta dos 3 meses, a sustentação. A experiência da criança no sistema hospitalar pode ser muito traumatizante, tanto física como psicológica. A ideia de transformação do ambiente lúdico em um ambiente hospitalar vem com a ideia de que faça com que as crianças possam se recuperar rapidamente e fazer com que elas se sintam à vontade e ajudem os profissionais da área da saúde a fazer o seu tratamento. Tem como objetivo geral o estudo em analisar os cuidados da criança no sistema hospitalar, de benefícios de vantagens de humor para o ambiente hospitalar, e descrever a importância de condutas educativas no ambiente hospitalar, que possa fazer com que as crianças se sintam à vontade e confortável em aceitação de seu tratamento no hospital. A adaptação da criança no hospital é de suma importância e fundamental, pois assim
ela possa se conformar com o ambiente, facilitando a interação de compreensão da criança com os profissionais da área da saúde. E não podemos esquecer também que, visando a compreensão da importância da assistência humanizada na recuperação da saúde das crianças hospitalizadas, são de suma importância, pois assim podemos fazer com que elas possam ter algo em comum, como ter um mundo real de fora do hospital, fazendo assim, tornando-os mais humanitários para os pacientes.